Olá, segundo ano! Bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. Na nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a definição de arte e nós vamos executar também uma atividade em folha, da qual você também poderá fazer diretamente no seu caderno de desenho. E como atividade para casa, você também tentará fazer uma igual ao que eu mandei na agenda. E tem algumas instruções que eu darei a vocês para a execução dessa tarefa, certo? Então, vamos separar os materiais da nossa aula de hoje. Pegue então régua, seu lápis, você vai precisar do caderno de desenho ou de uma folha. Ok? Então separe esses materiais, que é o que nós precisaremos para a nossa aula de hoje. Só que antes de nós executarmos esse desenho que faremos para a aula de hoje, o que é arte para você? A gente fala tanto de arte, vamos fazer trabalhos de arte, artes manuais. O que é arte? Segundo o dicionário, arte é um substantivo feminino. Certo? Nós estudamos sobre substantivos, que são os nomes que dão às coisas. Todas as coisas têm um nome, certo? E esse nome se chama substantivo. E arte significa habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. E pode ser também conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Técnica. Mas sobre o significado também de arte, nós encontramos outras definições, certo? A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música. A arte não é só aquela feita com as próprias mãos, modelando, colando papel, não é só isso. Música também faz parte da arte. A escultura. Aquelas esculturas que nós encontramos em grandes centros urbanos ou esculturas que nós encontramos em museus, aquilo também é arte. E tem pintura, as pinturas feitas em quadros, feitas em paredes, feitas em outros tipos de materiais, como utilizando inclusive até materiais da própria natureza. Isso também é uma manifestação artística. Cinema. E aí, já foi ao cinema? Faz um tempinho que eu não vou por causa dessa pandemia, que o cinema acabou fechando, mas eles voltaram a reabrir. E o cinema também é uma manifestação de arte, onde envolve cultura, tem os atores, tem a dramaturgia, tem todo aquele cenário, uma história envolvida, e isso também é arte. Dança, e entre outras. A dança, além do frevo e também o forró, são exemplos de danças. Aqui, especialmente no Nordeste, o frevo e o forró, ele é algo muito presente. É algo que temos sim na nossa cultura. E também tem outras manifestações artísticas, outras coisas também fazem parte da arte, não só essas que eu falei. Após seu surgimento, há milhares de anos, a arte foi evoluindo e ocupando um importantíssimo espaço na sociedade. Haja vista que algumas representações da arte são indispensáveis para muitas pessoas nos dias atuais, como, por exemplo, a música, que é capaz de nos deixar felizes quando estamos tristes. Ela funciona como uma distração para certos problemas, um modo de expressar o que sentimos aos diversos grupos da sociedade. Muitas pessoas dizem não ter interesse pela arte e por movimentos ligados a ela. Porém, o que elas não imaginam é que a arte não se restringe a pinturas ou esculturas, como eu falei.
A arte não é só aquilo que é feito modelando, esculpindo com as próprias mãos, não. Ou só pintura, ou só o que tem no museu. Não, não é só isso. A música também é uma manifestação artística, também faz parte da arte. Também pode ser representada por formas mais populares, como a música, o cinema e a dança. Essas formas de arte são praticadas em todo o mundo em diferentes culturas. Atualmente, a arte é dividida em clássica e moderna, e qualquer pessoa pode se informar sobre cada uma delas e apreciar a que melhor se encaixar com sua percepção de arte. Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars, e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. A arte ela existe há muitos anos atrás e ela está ligada a diversos fatores culturais. Cada cidade, cada região, cada país tem a sua cultura e a arte ela é manifestada através dessa forma. Aqui, por exemplo, no Nordeste, nós temos como música o frevo, maracatu, o forró. Aqui é muito comum na nossa região. Já em outros países, essa arte é levada para fora, para que outras pessoas também tenham acesso à nossa cultura. A arte dos outros países também vem até nós, através das feiras, através da internet, nós podemos sim conhecer outras manifestações artísticas, a cultura de outros povos. Definição de arte, mais uma definição. A arte possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Todo artista ele coloca a sua emoção, coloca também as suas experiências naquilo que ele está produzindo. Especialmente as pessoas da música. Quem está compondo uma música tem uma história por trás, tem algo que essa pessoa passou, ou algo que ela viu e ela percebeu que dali ela poderia extrair uma letra e daí vêm as inspirações. Como exemplo, podemos citar pintura, dança, música, cinema, literatura, arquitetura e etc. Vale salientar que a arte tem uma importante função social, na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. As definições de arte ao longo da história. Para o filósofo grego Aristóteles, a arte era uma imitação da realidade. Esse filósofo dizia que todas as coisas que aconteciam como manifestação artística nada mais era do que o que estava acontecendo, o que era a verdade, a realidade daquele determinado povo. Esse conceito mais tarde foi duramente refutado por diversas correntes artísticas, que compreendiam que a arte não era somente baseada na imitação da realidade, e sim na criação. Durante a Idade Média, havia duas vertentes sobre ela: as artes manuais, ou também chamadas de artes mecânicas, e também as artes liberais ou intelectuais. A primeira era considerada inferior à segunda, pois a arte somente era criada a partir do intelecto. Se pensarmos nessa questão hoje em dia, notamos que ela está mais desenvolvida. No entanto, o trabalho manual ainda é subjugado pelo trabalho intelectual. Como, por exemplo, temos o artesão e o artista, os quais compartilham um trabalho mental, ao mesmo tempo que participam da criação artística. Entretanto, o primeiro é, em grande parte, considerado um indivíduo que produz uma arte menor em relação ao outro. Essa analogia da arte erudita e da arte popular permanece até os dias de hoje, sendo pauta de discussão entre muitos estudiosos. História da arte, cronologia. A história da arte é um ramo da ciência que estuda os processos artísticos dentro do contexto em que foram realizados. Assim, com o intuito de facilitar os estudos,
A arte está dividida em períodos, a saber, arte pré-histórica, período anterior a 3000 a.C., por exemplo, a arte rupestre. Nós conversamos na aula de história algumas semanas atrás, alguns meses atrás, sobre a arte rupestre, que ela é algo muito antigo, de povos antigos, em que eles registraram as coisas que aconteciam naquela época. E eles faziam isso utilizando recursos da natureza, já que não havia tecnologia naquela época. E eles moravam em cavernas e fizeram esses tipos de registro. E eu, inclusive, mostrei fotos de artes rupestres em locais que são conservados até hoje, onde os turistas podem sim visitar. Aqui no Nordeste também tem algumas regiões onde são encontradas essas artes. A arte antiga vai de 3000 a.C. até 1000 a.C., por exemplo, a arte egípcia. Também mostrei em nossas aulas algumas coisas da arte egípcia. Lembra dos sarcófagos que eu mostrei em uma das aulas? Pois é, a arte egípcia ainda tem muitas coisas. Tem as pinturas corporais, tem as suas esculturas, tem as coisas que eles esculpiam na própria parede, incluindo a construção das pirâmides. A arte clássica, ela vai de 1000 até 300 depois de Cristo, por exemplo, a arte grega e romana. A arte medieval de 300 a 1350, por exemplo, a arte gótica. A arte moderna vai do ano de 1350 a 1850, a arte neoclássica. E a arte contemporânea vai de 1850 aos dias atuais, que é chamada de arte conceitual. Atualmente, a arte que nós estamos vivenciando é chamada de arte contemporânea, certo? Que vai desse ano de 1850 até agora. A arte rupestre representa uma das mais antigas manifestações artísticas que surgiu há milhões de anos no contexto da pré-história, mas isso será assunto para a nossa próxima aula, então não perca a próxima aula de arte. Nós conversaremos sobre arte rupestre e as outras manifestações artísticas. Tem muito mais coisas que nós vamos sim ouvir na nossa aula. Mas agora que nós conversamos bastante, vamos pegar os materiais para a nossa execução da nossa arte no papel, vamos lá? Com o seu caderno de desenho, régua na mão, eu sugiro que vocês usem as réguas mais largas. Tia, mas eu não tenho. Use a que você tem. Eu só fiz essa sugestão por causa do desenho que nós vamos fazer agora, tá? Eu enviei na agenda esse desenho que é um passarinho e nós vamos tentar reproduzir esse passarinho na nossa folhinha quadriculada. Vamos lá? Com a sua régua e o seu papel, você precisará desenhar assim. Caso você imprima, vai ficar mais fácil, você vai desenhar diretamente. Se você fizer como eu, você vai precisar preencher assim. Na vertical, vamos ver quantas vezes da letra A, B, C, D, E, F, G, H, I. Você vai precisar fazer 9 colunas, certo? Vamos desenhar aqui 9 colunas. Eu vou utilizar a minha caneta Hidrocor. Você pode usar diretamente uma caneta comum, certo? Não se preocupe. Vamos desenhar 9, assim. A régua, essa aqui que é mais larga, ela vai ficar diretamente na medida que eu quero. Então, não vou precisar ficar com receio se a minha primeira coluna vai ficar mais larga que a outra, se vai ficar mais estreita. É só você colocar a régua e fazer o risco, certo? Vamos fazer o próximo risco assim. Coloca a régua, posiciona a régua e passa o risco com a sua caneta ou com o seu lápis. Eu sugiro que vocês usem caneta comum para fazer esses traços. Porque o lápis, caso você erre algo e precise consertar, vai ficar mais complicado. Vai acabar apagando seus tracinhos e isso vai dificultar bastante na hora de fazer o seu desenho. Fiz 4 vezes, vamos fazer 9 vezes. 4, 5,
6, 7, 8, e a última aqui, 9 vezes. Vamos escurecer mais um pouco esta. Assim, você fará 9 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 colunas. Das 9 colunas, depois você vai precisar fazer agora os riscos na horizontal. Fizemos na vertical, vamos agora para a horizontal. Na horizontal, nós vamos precisar de 7. Você vai agora deitar a sua régua, vai deixá-la assim agora retinha. E em cima do seu papel, você precisará desenhar 7 vezes, certo? Vamos lá, vamos começar. Posicionem a régua e façam o primeiro risco. Dessa forma aqui. Estão vendo? Daqui até aqui. É a própria largura da régua, mais um pouquinho que eu passei. Vamos agora para os próximos riscos até acabar a folha. Lembrando que são 7 riscos na sua horizontal. 2, 3, 4, agora 5, aqui 6 e 7, que foi o que ficou abaixo. Caso precise, você completa com os riscos que ficaram faltando. Prontinho! Fizemos a nossa folha quadriculada. Olha, parecendo um xadrez, cheio de quadradinhos. Vamos agora tentar fazer o nosso passarinho. Qual é a primeira instrução? Você vai acompanhar quais são os riscos que tem a partir das letras e dos números. Vamos começar com a parte de baixo, certo? Vou pegar aqui outro piloto. Eu vou começar a fazer com o meu lápis comum e depois eu contorno com o hidrocor. Eu recomendo isso para vocês também, porque na hora que acabar errando algum tracinho, você apaga, refaz e só no final, quando o seu desenho estiver todo pronto, aí você cobre com hidrocor e depois faz um colorido bem bonito, certo? Vamos lá. A primeira parte, começando no número 5. Se você quiser numerar também, fiquem à vontade para colocar os números e assim você vai se guiar. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Aqui no número 5, nós vamos começar a fazer aquela graminha, o matinho onde o nosso passarinho está. Vamos começar? E vai ficar desse jeito. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu fiz com lápis. Olha só o matinho. O matinho, eu me guiei através dos meus números e as letras. Eu coloquei aqui bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui eu desenhei o meu matinho de acordo com as letras e os números. É o que vocês vão precisar observar. Se apareceu aqui nessa letra, olha só, o número 5. E aqui foi a letrinha, deixa-me ver, I. Pode ser que aconteça de ter passado uma coluna, não importa, certo, gente? Não importa, não. Aqui você vai se guiar pela letra e pelo número. Se aqui o matinho continua desenhando no 5i, eu vou fazer de acordo com cada quadradinho. Depois que você desenhar o matinho de acordo com os quadradinhos, nós vamos tentar agora começar a fazer o galho onde o nosso passarinho se encontra. Não precisa ser igual ao desenho, tá, gente? Nós estamos apenas desenhando, praticando aqui e dessa forma você vai conseguir ampliar. De um desenho até pequenininho, você vai conseguir fazer desenhos maiores, certo? Então, vamos tentar fazer o galho e logo após a gente tenta fazer o nosso passarinho. Então, vão tentando aí de acordo com a letrinha e com o número que vocês conseguem. Ficando dessa forma aqui.
Conseguem ver? Eu me guiei pelo número e pela letrinha. Se vocês fizerem dessa mesma forma, vão conseguir fazer o desenho ampliado, certo? Assim, 4C. O que é que tem no 4C? É um pedacinho do rabo do passarinho. 4C. Na parte 5, tem a continuação do rabo. No número 3D, é a asa do passarinho. 3D. E agora, 2F, é a cabeça do meu passarinho. O bico dele se encontra 2G, o corpo do passarinho. Os pezinhos dele ficam no 5E e 5F, os pezinhos dele. E assim os matinhos. Olha só como ficou. Eu vou agora mostrar para vocês o resultado final. Aqui está! Olha aqui. Viram? É só se guiar pelo número e pelas letras. Para facilitar, você coloca direitinho as letrinhas acima. Não importa se passou uma coluna, você pode acrescentar o tomatinho, colocar umas flores e fazer um bonito colorido. Olha só, turma. Gostaram do nosso passarinho, viram? Ele não está totalmente igual ao desenho que eu enviei a vocês. Não está. Mas é assim mesmo. A gente vai tentando, vai, apaga, faça de lápis. E os seus quadriculados eu recomendo que façam de caneta. Porque se precisar apagar, aí você conserta. E por último, você cobre com a caneta hidrocor, especialmente a preta. E depois você faz um colorido, certo? Eu vou ficar aguardando vocês mandarem para mim a foto dessa atividade. Eu quero saber se todo mundo conseguiu fazer. Certo, segundo ano? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.